Fala galera, beleza? Seja bem-vindo à primeira aula de Física do canal QF Ciência. Me chamo Isaac Rubens e o nosso primeiro tópico do canal vai ser sobre cinemática. Bom, professor, cinemática. Sabemos que primeiro a física ela tem conceitos e expressões matemáticas que nos ajudam principalmente a entender fenômenos do dia a dia, tá ok? Bom, a cinemática ela tem um conceito. E qual é o conceito dela, professor? É a parte da mecânica que descreve os movimentos dos corpos, sem se preocupar com as suas causas. Bom, antes de mais nada, eu tenho que falar que a ideia de movimento ela é sempre posta no dia a dia. Por exemplo, nós temos a ideia de cair, a sensação de empurrar, a sensação de andar, a iminência de ser empurrado, de puxar, empurrar. Enfim, essas ideias são bastante relevantes para o estudo da cinemática. Por quê? Primeiramente, a cinemática ela estuda o movimento e sem se preocupar com suas causas. E uns 3 tópicos importantes que nós vamos falar é sobre referencial, ponto material e a sua trajetória. Tá ok? Bom, basicamente, nós temos que ter cuidado quando se falamos que um corpo está em movimento ou que o corpo está em repouso. Repouso pode significar parado, ok? Bom, se eu te perguntares o seguinte, uma pessoa que está viajando no ônibus de Belém a São Paulo, ela está em movimento ou está em repouso? Vou dar um tempo para você pensar. Bom, a resposta seria, depende do referencial. Por quê? Depender do referencial significa, por exemplo, professor, eu não sei se a pessoa está em movimento ou repouso se eu disser assim, se ela estiver se aproximando de uma estação de ônibus. Para a pessoa que está na estação, vendo essa pessoa viajar de Belém a São Paulo, quando ela chega na estação, a pessoa está em movimento ou está em repouso? A pessoa que eu estou adotando como referencial é a pessoa que está na estação. Fica ligado? Então, se a pessoa que está na estação está vendo a pessoa chegar de Belém a São Paulo, né, no terminal, ela vai dizer que ela está em quê? Em movimento. Agora, se eu perguntar para a pessoa de dentro do ônibus que está viajando, em relação à pessoa que está lá dentro, né, vendo a outra de fora, por exemplo, que está parada lá na estação, ela está em movimento ou está em repouso? A pessoa que está no ônibus vai dizer, ela está em repouso. Por quê? Devido ao fato da pessoa que está no ônibus estar sentada, ela vai ver aquela pessoa de fora em movimento. Já que eu, por exemplo, eu estou sentado aqui no ônibus. Se eu ver uma pessoa na estação, eu vou perceber que o movimento dela vai fazer isso aqui, ó. Certo? E quando ela faz esse movimento, eu vou dizer que eu estou parado e a pessoa do lado de fora está em movimento. Então, o referencial está em mim, certo? Uma pessoa, por exemplo, que está aqui na Terra, por exemplo, eu, professor Isaac, estou parado aqui na Terra. Se eu falar em relação tomando como referencial você, quem está em movimento? Sou eu ou você? Você vai dizer, os dois estão parados, certo? Por quê? Porque nós estamos ocupando o mesmo espaço. Certo? Então, se eu pegar como referencial uma pessoa que está, por exemplo, lá em Marte, lá na Lua, por exemplo, fora do nosso sistema, ela vai dizer que nós estamos em movimento. Por quê? A Terra está em movimento. Então, se nós estamos parados na Terra, consequentemente, a Terra também está em movimento. Bom, professor, ok, o referencial deu para entender e nós passamos então para o segundo ponto, que é o ponto material. Professor, o que vem ser o ponto material? O ponto material, por exemplo, é quando adotamos um objeto e desprezamos as dimensões dele, certo? Por exemplo, um carro que está atravessando uma ponte, certo? O carro que está atravessando uma ponte, as dimensões dele podem ser consideradas ou desprezadas quando ele faz esse movimento, atravessando a ponte? Podem ser desprezadas, porque não vai influenciar no meu cálculo, não vai influenciar no meu sistema que eu estou analisando, certo? Agora, se eu te perguntar, um carro que estiver entrando dentro de um estacionamento, as dimensões deles vão ser consideradas ou vão ser desconsideradas? Vão ser consideradas. Logo, não chamamos de ponto material, mas chamamos de ponto extenso, certo? Ou corpo extenso, tá ok? Então, resumindo, ponto material é quando desprezamos as dimensões dele. E quando consideramos as dimensões, chamamos de corpo extenso. Então, falando de trajetória, é o seguinte, imagina aí, um objeto que sai do ponto A até o ponto B, certo? Pode imaginar uma pessoa jogando de um ponto A até um outro ponto.
Esse ponto material, que é esse objeto aqui, que eu vou desprezar as dimensões, se move durante esse movimento aqui, certo? E essas linhas pontilhadas aqui, essas posições que são somadas, que está representado por essas linhas, ela se chama trajetória, ok? Então, basicamente, a trajetória ela vem ser a soma dessas posições tracejadas bem aqui, onde o objeto vai de um ponto A até um ponto B. Mas presta bem atenção, a trajetória também depende do referencial. Por exemplo, se você que está vendo este exemplo, você vai perceber que o movimento que essa bola está fazendo é movimento de parábola, certo? Agora, uma pessoa que estiver acompanhando em cada momento que a bola for indo, chega até o ponto máximo e depois volta até o ponto B, ela vai perceber que o movimento vai ser na vertical. Então, basicamente, o que acontece é isso na cinemática. Só para te entenderes, ok? Muito obrigado e vamos tentar fazer agora um exercício justamente para fixar esse conteúdo.